Agora eu vou apresentar para vocês o doutor Rodrigo Guimarães Pereira, que é médico otorrinolaringologista, que está aqui no estúdio, e ele também é coordenador do grupo de implante coclear do Hospital Pequeno Príncipe. E ele vai contar pra gente sobre o implante coclear. Você já ouviu falar sobre esse implante? Pois é, uma criança aqui em Curitiba fez esse implante, a gente vai entender um pouco mais sobre o que significa o implante coclear. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua visita, pela sua vinda aqui no estúdio. Me diz uma coisa, pra gente iniciar. Eu sei que vocês estão realmente despontando, né, na tecnologia com este implante coclear. O que seria esse implante? Como que ele funciona? O implante coclear é uma prótese auditiva, um aparelho de amplificação sonora, que é uma tecnologia que tem dois componentes, uma parte implantável, que fica alojada na calota craniana, é um aparelho que é relativamente pequeno, na verdade é um aparelho grande em comparação com a... Eu poderia pegar esse aparelho só para a gente poder... Deixa eu só te mostrar que ele tem dois componentes. Então, o implante coclear ele é um aparelho que serve à amplificação sonora, que tem dois componentes. Um componente externo, que é esse componente cinza, que está na sua mão. Esse daqui, então, fica na parte externa. E o componente interno, que é esse outro, feito de silicone e titânio, que é implantado dentro da calota craniana e com esse daqui. o eletrodo que vai ao órgão que capta o som dentro lá da orelha interna. Olha que interessante. Essas hastes de silicone aqui, elas percorrem o ouvido? Sim, para as pessoas entenderem um pouco melhor, a gente tem essa maquete que não sei se... Vamos tentar mostrar essa maquete, se for possível. Puxa mais perto de mim. Então aqui nós temos a audição normal, ela passa através do conduto auditivo, faz vibrar a membrana timpânica, vibra, é uma transmissão de o som é um estímulo mecânico, vai vibrar a membrana timpânica e vai transmitir essa vibração para dentro de um órgão em caracol chamado cóclea, que é o órgão da parte da orelha chamada orelha interna, que capta esse estímulo mecânico e transforma num estímulo eletroquímico que estimula o nervo e com isso leva o estímulo até o cérebro para que nós possamos ter a consciência do som. O que acontece no caso do implante coclear é que o órgão a cóclea, que é esse órgão sensorial, não está funcionante. Então nós temos um aparelho que é implantado na calota craniana e através de um canal feito pelo osso, nós conseguimos colocar uma haste de eletrodos dentro da cóclea. Que seria essa que eu estou segurando. Isso, exatamente. Olha só, então essa parte aqui fica dentro. Essa parte fica aqui, se me permite. Vamos tentar mostrar ali que ele trouxe uma orelha de um tamanho normal aí para a gente poder ter uma ideia. A cirurgia é feita com uma incisão atrás da orelha. E essa incisão se coloca essa parte entre a calota craniana, alojada na calota craniana, e com a pele vai fechar aqui por cima, certo? Entendi. Através de um bloqueamento desse osso, nós acessamos a parte da orelha interna. E essa parte do eletrodo, que é uma parte em caracol, vai se alojar aqui dentro. Vamos tentar mostrar para aquela câmera ali, doutor. Só virar ali para a gente entender. A parte do eletrodo vai se alojar aqui dentro. Através de um orifício feito por aqui, nós alojamos essa parte dentro desse caracol. Nesta pontinha em espiral, nós temos 22 pontos de estimulação elétrica. O que acontece? A parte do componente externo, que é esse que está na sua mão, vai ser colocado aqui fora, depois de cicatrizada a cirurgia. Em volta da orelha. E se comunica através de ímã com a parte interna. Olha que interessante. Com a pele no meio. Então, quer dizer, o paciente pode tirar, de repente, se ele quiser. O que acontece é que aqui fora nós temos microfones de captação, programação de computador, que vai transformar o estímulo mecânico do som em um estímulo elétrico. E a estimulação para dentro da orelha vai ser feita através do eletrodo, por estímulo elétrico. Entendi. Por isso nós estimulamos direto o nervo da audição e pulamos a cóclea que não está funcionante. A grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos de perdas auditivas, principalmente em crianças que nascem com surdez, são por lesões das células da cóclea, principalmente as crianças que nascem com surdez congênita. Então esse aparelho se destina a substituir a função da orelha interna. Olha que interessante, gente. Agora, doutor, qual que é o perfil da pessoa que pode fazer uma cirurgia como essa? É só em crianças, no caso foi feita em uma criança, também pode ser feita em adultos, e qual que é o nível de surdez? Teoricamente, todo paciente com surdez pode ser submetido a esse processo.
Desde crianças, no mundo hoje, a cirurgia é indicada em pacientes acima de 6 meses de idade, em alguns países até crianças abaixo de 6 meses de idade. Mas eu acredito, por estudos que a gente acompanha, que a idade ideal para a estimulação, para que a gente tenha um diagnóstico mais seguro do estado auditivo da criança, é uma criança que nasce com surdez, seja implantada numa faixa entre 9 e 12 meses de idade. Isso seria o ideal. Mas qualquer pessoa pode se submeter a isso. O fato é que crianças que têm perda auditiva desde o nascimento, ou seja, perda auditiva, crianças que nasceram com surdez ou adquiriram esta perda antes da idade de formar linguagem, o que nós chamamos de surdez pré-lingual, quando implantadas antes dos 3 anos e meio a 4 anos de idade, estendendo isso um pouco até 7 anos, pela atividade cerebral, terão uma resolução muito melhor da utilização do som. Ouvir uma coisa, utilizar o som e aprender a falar, aprender a utilizar o som como nós utilizamos aqui, criando um mecanismo de linguagem, é diferente. Então, quando você tem uma criança que nunca falou, nunca ouviu, e você consegue estimular ela precocemente, ela terá com 4 ou 5 anos de idade uma convivência social absolutamente igual como nós temos aqui. Olha que interessante. Se você implanta uma pessoa mais velha que não ouve desde o nascimento, ela pode ter algum grau de benefício porque ela vai passar a ouvir sons. E sons são úteis. Independente do que você vai fazer com ele, para uma pessoa que nunca ouviu o filho chorar, ouvir o filho chorar é um resultado fantástico. Então, adultos podem, trabalhando bem a expectativa que ele tem do som, podem ter bom resultado. Agora, essa questão de estar abrindo, por exemplo, para o SUS, né, uma cirurgia como essa. Um aparelho desse é um aparelho muito caro? É um aparelho que custa, na iniciativa privada, R$63 mil. R$63 mil? Um aparelho como esse? Aparelho. Então, nossa, é um aparelho caro. É um valor alto. E é um ponto que não para no aparelho, né? Não para na cirurgia, é um processo. Sim, com certeza. Agora, uma outra questão. Esse aparelho, por ser um aparelho caro, como que fica o processo do cuidado com o aparelho com as crianças, né? Porque aí é outra história. Se o senhor puder me passar novamente, tem que ter muito cuidado com esse aparelho aqui, com certeza. Essa parte aqui, só para a gente poder repetir o que o doutor já havia dito. Essa parte aqui vai na parte externa da orelha. Essa parte é utilizada como se fosse um aparelho normal. Aparelho de audição. Você tira para tomar banho, tira para entrar na piscina, tira para dormir. Pois é, e essa questão do tirar, aí também fica um ponto importante. Principalmente em crianças pequenas. Pois é, em crianças pequenas você tem uma gama de equipamentos ao redor dele, né? Então, existem aparelhos destinados a crianças muito pequenas, que são aparelhos em que essa porção que a gente coloca atrás da orelha, ela ela não é atrás da orelha, ela é numa caixinha que é presa na cintura, ou numa mochilinha, uma caixinha pequena, o que dá mais segurança para crianças pequenas. A parte interna tem alguns cuidados, principalmente no pós-operatório imediato e algum cuidado depois, da criança tomar um certo cuidado a não ter traumas, né? Isso é um grande problema em crianças pequenas. A gente teve um paciente que bateu a cabeça. Uma criança caiu e bateu a cabeça bem em cima do implante. E aí fez um hematoma, a gente teve que reoperar para tirar aquele sangue que poderia fazer não ter funcionamento do implante ou até criar um mecanismo de expulsão no componente interno. Então são alguns cuidados que devem ser tomados. Cuidados muito importantes. Mas crianças são crianças, elas estão submetidas a riscos. Doutor, o senhor está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela tua vinda aqui e parabéns realmente pelo trabalho que é incrível.